há uma imagem que eu tento de todo jeito tirar da minha mente. De vez em quando, essa imagem acaba reaparecendo e eu consigo ver o rosto horrível daquela coisa de novo. Nesses momentos, meus membros ficam paralisados e sinto minha garganta apertar enquanto as lembranças vêm correndo para me assombrar. Não importa o quanto eu tente esquecer, não consigo apagar a lembrança do mal puro que encontrei. Criei meus filhos sozinho, porque minha esposa morreu. Em um acidente de carro, ela foi atropelada por um motorista bêbado que acabou de avançar o sinal vermelho. Naquela época, minha filha Elizabeth tinha 7 anos e meu filho Nicolau tinha 4. E até hoje, o maior desafio que tive que enfrentar foi ter que contar a eles que a mãe deles não voltaria. No dia seguinte ao enterro dela, eles a procuravam pela casa, esperando vê-la aparecer de trás de uma cortina, como se brincasse de esconde-esconde. Acho que isso se devia ao fato de eles serem muito jovens e suas mentes não conseguirem assimilar a perda da mãe. Naquele instante, era como se eles não quisessem crer. Depois de receber o dinheiro do seguro de vida dela, decidi que precisávamos nos mudar para outra parte da cidade. Eu queria que as crianças continuassem na mesma escola, mantendo seus amigos. Mas eu não suportava as lembranças dos vários momentos que vivemos naquela casa. Não passava uma noite sem que eu chorasse, até adormecer, deitado ao lado da cama da minha esposa, que agora estava vazia. Levou vários meses, mas acabamos nos acostumando com a situação. Enquanto ele brincava no jardim, eu olhava o retrato da minha esposa sobre a lareira. Eu acabava sorrindo, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não chorava mais de tristeza, mas de felicidade. Pois eu finalmente havia aceitado que ela estava em um lugar melhor e que nossas vidas iriam mudar e melhorar aos poucos. Só que tudo realmente mudou no dia em que vi aquela coisa atrás da nossa casa. Quando nos mudamos, encontrei uma casa nos arredores da cidade. Ela ficava em um beco sem saída, em frente à casa de um amigo dos meus filhos. Então era um lugar perfeito para eles, mas também para mim, porque eu precisava ficar um pouco isolado. Eu ainda convidava meus amigos para virem tomar um drink às vezes. Mas devo admitir que eu adorava sentar sozinho na varanda que dava para o jardim, olhando os pássaros voando das árvores ao redor. Árvores que se estendiam até onde os olhos alcançavam, dando-me a sensação de possuir um domínio gigantesco a partir do jardim. Mas um dia, enquanto eu estava sentado na minha cadeira, com uma garrafa de cerveja em uma mão e um livro na outra, ouvi Elizabeth, minha filha, me chamar do outro lado do jardim. Quando perguntei o que ela queria, ela se virou para mim com os olhos arregalados. Com a mão trêmula, ela apontou o dedo para a floresta. Estreitei os olhos para tentar ver o que ela me mostrava, mas não vi nada. Deixei minha cerveja e livro de lado e fui até minha filha no jardim. Coloquei minha mão no ombro dela antes de abraçá-la para confortá-la da melhor forma possível. Por que tanto medo, pequena? Viu uma raposa ou algo parecido? Com os braços ainda me envolvendo, elas tremiam violentamente e continuavam apontando. Segui com o olhar na direção que ela indicava, até que meus olhos pararam em um grande carvalho a cerca de 2 metros de onde estávamos. As folhas espalhadas em seus galhos haviam mudado de cor e a maioria delas tinha caído, acumulando-se ao redor do tronco. Sob as raízes que se espalhavam pela terra, notei um buraco. Eu já tinha visto essa árvore antes, mas nunca notei que um animal vivia embaixo dela. Querida, não posso te ajudar se não me disser o que está errado, então vou perguntar novamente. O que você viu? Elizabeth respirou fundo e respondeu com uma voz trêmula. Isso! Olhei novamente na direção do grande carvalho e vi uma mão de pele cinza saindo do buraco embaixo. Dedos longos, com unhas amarelas, arranhavam profundamente a terra. Subitamente, ouvi a criatura dona daquela mão soltar um grito grave enquanto se arrastava para fora do buraco. Conforme seus membros se tornavam mais nítidos, notei a fragilidade daquela coisa. Vi seus músculos finos se contraírem sob a pele pálida num último esforço para sair do buraco. A criatura nojenta ergueu a cabeça em direção à luz do sol de outono e pude ver seu rosto pela primeira vez. Seus olhos estavam fundos nas órbitas e as bochechas pareciam tão encovadas que a pele parecia esticada contra os ossos do crânio. O branco dos olhos dele, salpicado de veias vermelhas, desaparecia quando suas pálpebras meio rasgadas se fechavam. Pedaços oleosos de cabelo grisalho pendiam de cada lado do rosto dele e sobre a nuca. As vértebras da coluna dele pressionavam contra a pele, como se estivessem prestes a perfurá-la. Era quase grotesco quando a criatura se movia. Fiquei imóvel e completamente chocado.
Eu não conseguia mais ouvir, nem os pássaros cantando, nem mesmo o vento passando entre os galhos das árvores. O único som que eu conseguia ouvir era sua respiração fraca e rouca saindo de sua garganta, como um grasnado. Elizabeth, por sua vez, segurava minha camiseta com força. Eu conseguia senti-la tremer, como se ela tentasse me dizer algo, mas eu não conseguia ouvir. E de repente, meus ouvidos se encheram de um grito agudo, vindo diretamente do corpo da criatura. Enquanto a coisa continuava a gritar, seu corpo começou a se mover violentamente e seus membros a se agitar de forma sobrenatural. Até hoje, eu ainda não sei o que me fez pegar minha filha e correr. Mas sou grato por algo ter conseguido me tirar do meu estupor. Corri tão rápido que cheguei dentro de casa em poucos segundos. Em seguida, fechei a porta atrás de mim. Tranquei minhas janelas também, mantendo os olhos fixos na coisa que agora rastejava pela grama do nosso jardim. Gritei para minha filha ir pegar meu rifle que estava no meu quarto. Ela voltou rapidamente, a arma firmemente agarrada por suas pequenas mãos. Eu a peguei e retirei a trava de segurança. Apontei na direção da criatura, pronto para atirar. Permanecendo alerta, pedi a minha filha para chamar a polícia e solicitar o envio de oficiais. 2 viaturas policiais chegaram rapidamente. A proximidade da delegacia foi um dos motivos para eu escolher essa casa. Eu e 2 policiais seguimos até o fundo do meu jardim, com armas em mãos, enquanto um colega deles ficou com minha filha. Ainda assim, se aproximaram da árvore sem hesitar muito. Eu mantive distância, porque eu sabia o que havia naquele buraco. A arma deles mirava a cavidade aberta. Um deles pegou sua lanterna e depois apontou em direção à escuridão. E ao olhar lá dentro, eles não encontraram nada. Eles inspecionaram minuciosamente a toca com a lanterna, mas não havia nada lá. Nenhum vestígio do que Elizabeth e eu tínhamos visto. Comecei a entrar em pânico, pensando que eles iam achar que eu estava tentando pregar uma peça neles. No entanto, eles simplesmente me disseram para ficar de olho aberto e tomar cuidado caso a criatura voltasse. E que, se isso acontecesse, eu deveria chamá-los imediatamente. Também me recomendaram manter uma câmera comigo para poder filmar caso a coisa voltasse. Após acalmar minha filha, eles partiram. Acredito que não fizeram perguntas porque lembraram que minha esposa havia falecido meses antes. Eles devem ter pensado que eu ainda estava de luto e que aquilo era apenas uma manifestação disso. 4 anos se passaram sem que eu visse aquela coisa de novo, e quando ela infelizmente reapareceu, foi de uma forma dramática. Minha filha acabara de completar 11 anos e permiti que convidasse amigas para uma noite do pijama para que ficassem à vontade. Eu empurrei todos os móveis da sala para um lado, para que elas tivessem espaço suficiente para seus sacos de dormir. Eu disse para Elizabeth que preferia que ela dormisse dentro de casa, porque algumas pessoas viram coiotes por perto. Mas eu sabia que ela não acreditava em mim e entendia exatamente o motivo de eu não querer que ficasse sozinha com as amigas no nosso jardim. E ela não tinha nenhuma objeção a isso. Enquanto eu assistia filmes com meu filho Nicholas, ouvia ocasionalmente as meninas rindo e conversando alegremente. Depois que o último filme terminou, coloquei Nicholas para dormir e, em seguida, coloquei a cabeça na porta da sala para verificar se as meninas estavam bem. Elas estavam todas dormindo e tinham se colocado de forma que havia uma lanterna aos pés delas. Eu mesmo, cansado, subi para o meu quarto e adormeci. Não sei quanto tempo se passou antes de eu ser acordado pelo som de um vidro quebrando e pelo grito da minha filhinha. Instintivamente peguei meu rifle e corri escada abaixo. Ao chegar na sala, notei que todos os sacos de dormir estavam vazios. Todas as garotas estavam aglomeradas em um canto da sala com a lanterna, exceto minha filha. Elizabeth, o que aconteceu, caramba? Delas, gritei, olhando para o vidro quebrado. Mas não recebi nenhuma resposta. Parecia que tinha sido quebrada por fora. Virei-me para as garotas, que estavam encolhidas no canto, e vi que todas apontavam para a janela. Naquele momento, senti um perigo iminente. Senti vontade de vomitar e minha mente rapidamente chegou à conclusão de que aquela coisa tinha voltado. Corri o mais rápido que pude até a porta dos fundos e a abri. Enquanto corria pelo jardim, gritei para minha filha ligar para a polícia. Meus pés descalços batiam com força no chão enquanto eu corria em direção à floresta. Quando cheguei lá, minha calça estava encharcada e cheia de lama. Coloquei as mãos ao redor da boca para gritar o nome da minha filha e, como única resposta, ouvi o eco da minha voz trêmula. Respirei fundo e estava prestes a gritar o nome dela mais uma vez.
Mas fui interrompido de repente, rastejando sob um arbusto próximo. Vi o rosto que não via há anos, iluminado pelos raios da lua. Eu ouvi cravar as garras no chão para sair do arbusto. A cada movimento dele, eu ouvia seus ossos estalando sinistrosamente. Essa criatura tinha levado minha filha e eu só queria uma coisa: pegá-la, estrangulá-la e ver a vida se esvaindo lentamente dos seus olhos. O único problema é que eu não podia. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia mais me mexer. Meu medo dessa criatura era mais forte que o ódio que eu sentia, me paralisando completamente. Lentamente, sua boca se abriu para revelar dentes pontiagudos manchados com uma substância marrom. A criatura soltou uma respiração profunda, enchendo o ar ao meu redor com um cheiro horrível de podridão e decomposição. Eu queria tapar o nariz, mas nem isso eu conseguia fazer. E então, a criatura começou a fazer um barulho estranho. Parecia que vinha das profundezas do seu estômago. E o som foi subindo lentamente, até que a monstruosidade soltou um coachar grave. O som foi ficando cada vez mais forte, até atingir um nível tão alto e agudo que achei que meus tímpanos iam explodir. Finalmente consegui me mexer, colocar as mãos nos ouvidos e fechar os olhos. Mas mesmo assim, eu sentia que o som ressoava dentro da minha cabeça. Quando a coisa finalmente parou de gritar, eu abaixei as mãos e abri os olhos novamente. A criatura havia desaparecido, não havia nenhum vestígio de sua presença. O chão sobre o qual aquela coisa havia rastejado mais cedo estava completamente imaculado. Continuei olhando para o chão e não sei quanto tempo fiquei parado ali. Foram necessários 3 policiais para me trazer de volta à realidade. Quando finalmente consegui desviar o olhar de onde a criatura estava antes, eu gritei. Caí de joelhos e chorei com todas as minhas forças. Bati no chão com os punhos e arranquei pedaços de grama. Eu esperava que os oficiais me levantassem, mas deixaram-me continuar. Levou cerca de 1 semana para ele encontrar o corpo. O corpo da minha filhinha foi encontrado a 1 quilômetro da nossa casa, bem escondido na floresta. Apesar de não ter ido ver a cena do crime, a polícia me descreveu o local. Eles a encontraram sob folhas secas, com roupas completamente rasgadas. Aparentemente, minha filhinha foi torturada por esse monstro. O funeral dela foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Enquanto todos choravam sob a chuva gelada de novembro, eu permaneci em silêncio e impassível. Enquanto eu olhava para o pequeno caixão dela, o desespero que eu sentia não me permitiu chorar. Não importava o quanto eu quisesse, eu não conseguia. Meus olhos, coração e alma estavam secos. Em cada aniversário dela, sempre visito seu túmulo. E eu só faço isso nesse dia, porque sempre dói demais ver o nome dela gravado na pedra cinza. Não há nenhuma foto dela em nenhum lugar da minha casa. O fato de vê-la, mesmo em foto, me faz cair de joelhos e chorar copiosamente. Sempre tenho fotos da minha esposa, mas não é o mesmo. Porque quando o homem que a matou foi condenado à prisão perpétua, eu consegui fazer meu luto. Mas com Elizabeth foi diferente. A criatura que a atacou ainda estava solta. A coisa que a matou ainda estava rastejando pela floresta. As fotos de Elizabeth estão bem guardadas em uma caixa no sótão. Até que eu a encontre de novo. Não suportaria ver seu rosto. Sinto que a abandonei por não ter matado aquela coisa naquela noite. Meu medo predominou e ainda me persegue até hoje. Não tenho certeza se conseguirei parar isso sozinho, mas farei o meu melhor. Nicolau já está grande agora. Ele foi para a universidade e se formou em engenharia mecânica. Logo depois disso, ele arranjou uma namorada e se casou com ela. Eles tiveram um filho alguns anos depois. E até hoje, não deixo minha netinha, que foi chamada de Elizabeth em homenagem à minha filha, me visitar. Tenho medo que essa coisa reapareça se ela vier me ver. Às vezes, quando estou deitado na minha cama à noite, tenho a impressão de ouvir algo vindo da floresta. Um som leve, mas persistente, que se parece exatamente com o barulho que aquela coisa horrível fazia.